a ideia é a gente conversar bastante sobre esses pilares dos hábitos de vida saudável, do estilo de vida saudável, óbvio, contextualizar também para esse momento que a gente está vivendo. E aqui, então, como a Cris já me apresentou, eu faço parte desse board científico da Herbalife, então eu dou suporte científico à corporação, escrevendo conteúdo nos catálogos, dando os treinamentos, as palestras pelo Brasil todo, ao redor do mundo, né? Já estou sentindo falta, mas também estou em casa segura, esperando o momento certo para as coisas voltarem, né, a acontecer. Bom, antes de tudo, antes da gente começar a falar, né, qual a importância dos pilares do estilo de vida saudável, por que é tão importante a gente se cuidar, né? Por que esse autocuidado tem que estar sempre com a gente, independente do momento em que a gente está vivendo? Eu sempre falo que cuidar de si não tira férias, né? Cuidar de si não tem pandemia. Porque olha como nós estamos, né? A gente está falando tanto agora da pandemia, do corona, do Covid-19, mas a gente já vivia numa pandemia da obesidade importante, né? E, sobretudo, aqui no Brasil também, que também sobrecarrega os sistemas de saúde. Olha, 55,7% da nossa população tem excesso de peso, quase 20% da população brasileira está obesa, quase um quarto da nossa população tem a pressão arterial elevada e 7,7% ainda é portadora de diabetes. Isso porque, quando a gente está falando, por exemplo, de um nutriente que notoriamente tem o seu excesso de consumo, né, que causa danos à nossa saúde, como, por exemplo, o excesso do consumo de açúcar, ele é bem democrático. Olha, a gente pode ver que 90% da nossa população consome mais açúcar do que deveria. E isso é independente do sexo, são tanto as mulheres quanto os homens, independente da classe social e da faixa etária. E aí, por conta, né, desse quadro da nossa saúde, que todo mundo com excesso de peso, e com as doenças associadas, né, as maiores causas de internação hoje, de mortalidade hospitalar que a gente tem é, por exemplo, o próprio infarto do coração, seguido pelo diabetes, por exemplo. E aí vou trazer para vocês uns dados importantes de uma análise que foram feitas em 195 países ao longo aí de 17 anos, ou seja, esse grupo de pesquisadores super importante, de alto crivo científico, eles fizeram uma fotografia aí do mundo em relação ao consumo de nutrientes e ao consumo de alimentos. E olha o que eles mostraram para a gente, pessoal. Aqui é o consumo global, é a média global. E aqui eu circulei o consumo da América Latina, onde o Brasil está incluído. Essa linha pontilhada é a média de consumo no mundo, e essa linha contínua que vocês estão vendo aqui é o que nós deveríamos consumir dentro das diretrizes de uma alimentação saudável, né? Dentro das diretrizes preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, entre outras. Então, quando a gente fala de frutas, por exemplo, olha aqui o Brasil, aonde está o nosso consumo, mas olha o quanto deveríamos consumir. Quando a gente vai para o consumo de vegetais, a mesma coisa, né? Olha o espação que existe entre aquilo que a gente consome e o que de fato deveríamos comer. A mesma coisa para outros legumes e feijões, e esse espaço ainda maior para cereais integrais e também para sementes e oleaginosas, como castanhas, amêndoas, né? Aqui no Brasil, a castanha do Pará, por exemplo. Então, quanto maior essa distância, mais longe nós estamos de atingir a recomendação. E aí a gente falou para frutas, verduras, legumes, cereais integrais, por exemplo. Quando a gente vai para o outro lado, né? Alimentos ou nutrientes que notoriamente em excesso
causam algum malefício à saúde. Então, a gente está falando da carne vermelha em excesso, a carne vermelha processada, bebidas açucaradas, né, os refrigerantes, por exemplo, gordura trans e sódio. Olha o que acontece aqui. Inverteu a linha contínua, né, que é a nossa recomendação para o consumo, ela fica atrás da média e ela fica atrás do que o de fato o brasileiro consome. Ou seja, agora a gente come muito mais do que precisa. Então, esse é o retrato do consumo de alimentos ao redor do mundo. Do que a gente precisa consumir mais, nós consumimos pouco. E aquilo que a gente tinha que consumir com muita moderação e cautela, nós estamos consumindo muito. E aí, né, a consequência é um aumento do número de mortes, um aumento do número de dias de incapacidades promovidos pela ausência de uma alimentação saudável. Como você pode ver aqui, o que mais contribui para esses efeitos maléficos na nossa saúde é uma dieta baixa em grãos, em cereais integrais, em frutas, em vegetais de uma maneira geral, em ômega 3, por exemplo, em fibras. Então, assim, é muito mais aquilo que a gente está deixando de consumir. Por isso, né, que essa publicação, Dietas Saudáveis a partir de Sistemas Alimentares Sustentáveis, que considera aí não só a nossa alimentação, mas o que também pode não tem um impacto maléfico ao planeta, ou seja, que tipo de alimentação é boa não só para a gente, mas também para o planeta. E aí eles seguem numa conclusão dizendo que precisaria duplicar o consumo de alimentos vegetais para diminuir aí pela metade, em mais de 50%, o consumo de carne vermelha e açúcar. E é em cima desse panorama geral que a gente conversa, né? Em cima desse panorama, desse retrato que a gente fala aí sobre as nossas necessidades, como é que deve ser a nossa dieta, né? Como é que a gente tem que se esforçar para ter uma alimentação mais saudável. Porque a alimentação saudável é um dos pilares do estilo de vida, né? O que é o estilo de vida, segundo a medicina do estilo de vida que a Cris colocou, que eu fui certificada, né, pelo American College. Cris, o seu sotaque estava ótimo, né? Então, é um uso terapêutico de intervenções baseadas em evidências científicas, baseadas no estilos de vida, para a gente tratar e prevenir doenças que estão relacionadas a hábitos ruins, né? A hábitos ruins, não só da alimentação, mas o sedentarismo, das horas de sono, do estresse, tudo isso adoeceu a nossa população. E a ideia é que, ao invés de a gente ficar tratando isso com remédio, né, que só vai aliviar o sintoma, é ir na raiz do problema e tratar, de fato, o nosso estilo de vida. Olá, tudo bem? Que bom que você assistiu o vídeo até aqui. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho sobre mim. Eu, como muitas outras pessoas, eu sou um case de sucesso do uso dos produtos da Herbalife. Eu tive um resultado fabuloso em 2 meses. Eu eliminei 8 quilos, 14 centímetros de quadril e o mais interessante de tudo, eu mantenho esse resultado desde sempre, há mais de 16 anos. E são mais de 16 anos que eu uso os produtos da Herbalife em casa, faço receitas variadas, faço receitas deliciosas dentro da minha casa, e isso traz muito praticidade para o meu dia a dia. E eu gostaria que você, né, primeiramente, se inscrevesse no canal, começasse a me seguir lá no Instagram, para dar aquela força e a gente conseguir aumentar o nosso número de visualizações. E também, dá uma olhadinha na descrição. Na descrição do vídeo, eu estou compartilhando com você uma super oportunidade de se cadastrar na Herbalife, através do PicPay, que você faz o cadastro praticamente gratuito, tem toda a informação aí abaixo da descrição, e você se tornar um cliente premium da Herbalife. São inúmeras vantagens. Você tem descontos progressivos para uso do produto, não tem pedido mínimo, pode dividir de até 4 vezes no cartão o seu pedido. E uma coisa muito interessante, você vai ter o meu apoio. Eu vou compartilhar com você tudo que eu fiz e faço até hoje para manter na minha melhor forma desde sempre, que eu acho que
é o que todo mundo busca, não só perder peso, mas se manter no peso ideal. Então, você, seguindo os passos do cadastro aí abaixo, você vai ter um contato mais próximo comigo, você vai participar da minha comunidade do Facebook, da minha comunidade no WhatsApp, e vai ser muito legal. Eu vou te ensinar muitas receitas deliciosas. E para a próxima semana, eu já vou te deixar o convite aqui para acessar o nosso vídeo no YouTube. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho da atividade física, né? Quais que são os benefícios da atividade física? O melhor de tudo, você pode fazer na sua casa apenas 30 minutos por dia e já colher resultados incríveis. Até a semana que vem. Abraço grande. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal.